Diferenças entre máquina Garen Fitlight para a Fit tradicional, né? Ou a Classic, né? Que acrescenta o miolo aqui no destravamento, né? O miolo de chave. Bom, visualmente a máquina com a capa, hoje elas estão até iguais, vem com a mesma engrenagem, tá? Não é mais aquela engrenagem diferente. Então, a máquina com a capa, se não tem um adesivo para identificar, ela passa por igual, né? Então, a gente reconhece uma Light olhando a central. Ela tem a diferença de não mostrar via LED os finais de curso, né? Em qual fim de curso ela está. Em compensação, a Fit tradicional nos trazia essa informação, tá? Mas ela ainda segue aceitando o ajuste da força, né? Que é feito por esses botões. E ela permanece também aceitando a gravação do curso, né? Do percurso, que já a gente vai entender que esse percurso aqui é muito importante em qualquer máquina, principalmente na Fitlight. Questão de segurança. Em característica de enrolamento de motor, são praticamente o mesmo enrolamento, só que na Fit tradicional, na Classic, né, eles possuem, assim como outros motores, o relé térmico. O que é o relé térmico? É um componente eletrônico, mecânico, eletromecânico, que quando ele está em contato com uma temperatura igual ou superior a 120 graus, ele não deixa a energia elétrica energizar esse enrolamento, né? Então essa peça ela está presa ao enrolamento, né? E quando ele atingiu a temperatura que ele foi construído para funcionar, ele corta a alimentação elétrica e não deixa esse motor entrar em funcionamento até que a temperatura baixe, tá? O Fitlight não possui esse recurso, tá? Ele não tem esse componente na sua bobina. E para compensar essa falta desse componente, o que a Garen fez? Eles fizeram um limite eletrônico, um limite no programa da central. Então, ela vai deixar que sejam feitos até 15 ciclos em sequência, né, sem parar. O que é um ciclo? Partiu de um fim de curso, chegou no outro fim de curso. É um ciclo. Então, ele vai deixar acontecer isso 15 vezes, tá? Depois da 15ª vez, 15º ciclo finalizado, ele vai fazer o bloqueio. O bloqueio ele vai indicar com esse LED vermelho, aceso permanentemente. Após 1 minuto, ele pode deixar a gente fazer um acionamento apenas um acionamento, não um ciclo, só um acionamento. E ele vai bloquear mais 1 minuto, tá? Quando que ele desbloqueia? Se a gente deixar 4 minutos em repouso, sem nenhum acionamento. Então tem que ficar 4 minutos exatamente parado. Esse LED apaga e aí ele vai liberar os 15 ciclos de fim de curso a fim de curso. Ou também é limitado em 30 acionamentos de controle remoto. 30 vezes acionado o controle ou 30 vezes via botoeira, tá? Por que esse limite? Porque tem casos que esse motor é usado num portão de pedestre ou até mesmo numa entrada de veículo, mas entram também pessoas. Então,
Abre um pouquinho, fecha. Abre um pouquinho, fecha. 30 vezes ele vai deixar fazer isso. Depois ele vai bloquear também. Pode bloquear aberto, pode bloquear fechado. Não tem como saber em que momento ele vai bloquear, tá? Então, cuidado no tipo de aplicação. É importante conversar com o cliente onde que ele vai usar esse motor, para que ele oriente o consumidor final também quanto ao uso correto da máquina. E fora essas questões, tem algo importantíssimo que a gente acabou então descobrindo, que os instaladores de máquina, a maioria não está muito acostumado a utilizar o recurso do percurso. Por que a gente percebeu isso? Porque está sendo grande o número de casos desses aqui, ó. Completo derretimento do motor, tá? Não foi só a ventoinha que derreteu, não. Isso aqui esquentou a ponto de pegar fogo, né? Essa fuligem branca aqui é fogo mesmo que deu. E não é do mesmo cliente, são clientes aleatórios. Então a gente percebe que não está sendo muito utilizada a questão da gravação do percurso. E por ser um motor que não possui relé térmico, se não tem um componente que abre por temperatura, a placa não sabe a que temperatura está o enrolamento do motor, vai acontecer isso daqui, ó. Tá? Por que isso aconteceu? Por excesso de acionamento? Não. Isso aconteceu por falha de ímã. O ímã pode ser arrancado acidentalmente. É possível que em um momento ou outro ele possa não ler de acordo com a distância, características do próprio ímã, que a gente não tem como enxergar o funcionamento dele, se ele está perfeito em toda a superfície, né? Depende, um dia ele pode andar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, enfim. Isso pode falhar, tá? E se isso falha nesse motor que não tem proteção térmica, ele tranca e vai ficar acionado até acontecer isso daqui. Ele não vai desligar enquanto não acontecer isso. Como que a gente evita isso? Gravação de percurso, tá? Então, vou estar mostrando como é que faz esse procedimento.